A média ZYI 532, 690 kHz, 434,78 metros. Onda tropical ZYG 362, 4.885 kHz, 61,41 metros. Rádio Clube de Marabá, onda média ZYI 532, 770 kHz. Rádio Clube de Paragominas, onda média ZYI 546, 670 kHz. Rádio Clube de Maracanã, onda média ZYI 550, 1550 kHz. Emissoras da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação, Belém, Pará, Brasil. Rádio Clube. Futebol é na Rádio Clube. Galos Gaia. Beleza pura, de volta na Rádio Clube com o Clube na Bola de hoje, agora com a nossa linha de passe. Clube na Bola com a linha de passe com apoio de Citelecom, Casseb Autopeças, O Naturalista e Eletrotransol. Para você nos ouvindo, obrigado pela audiência, nos curtindo aí na fanpage Rádio Clube do Pará Esporte. Muito obrigado pela companhia. João, o Internacional de Porto Alegre é campeão da Copa São Paulo Sub-20. No último sábado, conquistou o caneco, como diriam os mais antigos, diante do seu principal rival, o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, e o time colorado conquistando aí o título da Copinha. Gaia, boa tarde, boa tarde, ouvinte Clube. Olha, Gaia, tipo da coisa interessante, né? Uma Copa em São Paulo e a final em dois clubes do Rio Grande do Sul. Eu esperava um pouco mais das duas equipes, mas a rivalidade acho que pesou e acabou sendo 1-1, com um gol contra a favor do Grêmio e o gol do Pato, né? Um jogador baixinho, marisco, que fez o gol de empate. No final, a disputa foi para penalidade máxima e venceu quem teve mais competência. Agora é interessante porque o Internacional, depois de muito tempo, resolveu dar vazão à sua base e prometeu, inclusive, antes da vitória, que este ano de 2020 ia aproveitar mais no time de cima os jogadores da própria base. Ele que fez isso num tempo antigo, depois mudou a política e agora volta a mesma. E a tendência é que também o Grêmio possa aproveitar mais, apesar do Renato Gaúcho estar muito enamorado de jogadores que estão em fim de carreira e ele recupera. Ele já está querendo recuperar aquele atacante do Cruzeiro que se queimou em 2019. O Thiago, né? Thiago Neves. Então, mas a tendência é que tanto o Grêmio como o Internacional aproveitem melhor as suas divisões de base agora em 2020. É verdade. Além da Copinha, além do título do Internacional, João Cunha, destacar o que a nível nacional no fim de semana, João? Olha, não sei se é um destaque positivo ou negativo, mas é um clássico paulista 0-0. É o Campeonato Carioca que está sendo totalmente desmotivado pelos clubes grandes, que estão botando reservas, sub-20. O Botafogo ganhou a primeira, utilizando o time principal pela primeira vez, depois de ter perdido duas. O Vasco mesclando, o Flamengo com um time totalmente sub-20. E isso faz com que o Fluminense possa estar levando uma vantagem que parece que dos cariocas é o que está levando mais a sério. O destaque que se tem é esse, no âmbito nacional. No fim de semana tivemos aí a rodada de número 2 do nosso campeonato, o Parazão 2020, que terá o complemento hoje à noite com o jogo Paysandu e Bragantino no estádio da Curuzu a partir de 8 da noite. Vamos aqui aos resultados, meu querido amigo João Cunha. Nós tivemos o Independente metendo 2-0 do Itupiranga, jogo sábado à tarde lá no Parque do Bacurau. O Galo se reabilitando na competição e o Crocodilo pegando mais um cacete, João Cunha. É interessante porque o Itupiranga tinha mostrado uma vibração muito grande, uma empolgação muito grande, e o Independente, embora tenha sido derrotado, mas foi vender o cara a derrota e
deu a volta por cima. Ruim para o Itupiranga, que fica com 2 derrotas. É difícil em tiro curto como é o campeonato, uma recuperação. Mas é bom para o campeonato, porque o Independente, que é candidato a uma das 4 vagas, se recupera já na segunda rodada. Um abraço aqui, a turma nos ouvindo, pessoal já aqui ligado aqui na fanpage Rádio Clube do Pará Esporte, o Eleilson Tavares, lá em Castanhal, Antônio Carlos Lula Melo da Silva também nos ouvindo, o Toró, o Touro Lopes também curtindo a nossa Rádio Clube do Pará. Nós tivemos no sábado também, João, lá no estádio Zinho Oliveira em Marabá, o Águia vencendo 2-1 o Castanhal, o Águia se reabilitando, porque perdeu na primeira rodada para o Bragantino, e o Castanhal perdeu na primeira, depois de vencer o Independente na rodada inaugural, João. Mostrando que João Galvão pode estar dormindo, mas não está morto. E a Águia sabe que tem uma história, né? Ela se retira um pouquinho para recuperar as forças, depois dá a volta por cima. E o Águia mostrou condições, vencendo esta partida depois de ter sido derrotado na última rodada, na primeira rodada. E o Castanhal, que foi tão bem na abertura da competição, vencendo fora de casa, e o Independente, acabou o Japim sendo vencido. É bom para o campeonato, porque ajusta as abóboras na carroça depois do movimento. O movimento serve para ajustar as abóboras na carroça. Tivemos ontem o Tapajós se reabilitando também na competição, vencendo 2-1 Paragominas. Paragominas que goleou o Carajás na rodada inaugural. Ontem foi até Santarém, inclusive reclamando da viagem, reclamando aí que não tinha lugar para tomar banho aqui em Belém para poder viajar, enfim, reclamando da viagem do modo em geral. Mas o Tapajós fez aí o dever de casa, se reabilitou vencendo o Jacaré do Norte por 2-1. Tem um ditado que diz que quem pode mais reclama menos. Então o Paragominas começou a reclamar tanto e acabou se esquecendo de jogar. Para mim foi a maior surpresa, não a vitória do Tapajós, não, mas a derrota do Paragominas. Aí você pode dizer, mas uma coisa não corresponde à outra, corresponde, mas é porque eu esperava bem mais desse Paragominas. Mas agora você me diz que reclamou da água, reclamou da viagem. Quando a pessoa começa a reclamar muito, se esquece de fazer o que tem que ser feito. E aplauso para o Tapajós, que não quis saber de reclamações, teve aqui, criou dificuldades para o Remo aqui no jogo daqui de Belém, se recupera no Barbalhão. Então é mais um equilíbrio. Agora vamos ver na próxima rodada quem é quem. Os vitoriosos, você diz sempre um ditado da Bíblia, né? Os humilhados serão exaltados, né? É bíblico isso. E os humilhados da primeira rodada estão sendo exaltados na segunda. Está à procura de cosméticos e produtos naturais? Procure a distribuidora ou naturalista. Gel, sabonetes íntimos e shampoos 100% naturais. Vende no varejo e atacado. Fale com o amigo Arnaldo Dantas, distribuidora ou naturalista. Mande seu zap agora e peça o famoso gel Canela de Velho. 996389493. Citelecom, a melhor internet do Pará, 100% fibra ótica. Conheça nossos planos e navegue com qualidade. Disponível em Castanhal, Santa Isabel, Capanema, Salinas, Paragominas, Marapani, Curuçá e Bragança. Internet na velocidade da luz. Ligue 2992-0230 e contrate agora mesmo. Você vai continuar tendo o privilégio de utilizar a melhor loja de autopeças do Pará, a mais confortável e de menor preço. Estou falando aqui do Casseb Autopeças. Veja as promoções. Amortecedor dianteiro da Mercedes C180 de 2007 a 2014, só R$ 698. Coxinho do amortecedor dianteiro do Palio, R$ 68. Filtro de óleo do Palio Fire, todos os modelos, R$ 10. Doutor Freitas, entre Marquês e Visconde, 3344-1515 é o telefone do Casseb Autopeças. Você instalador de segurança, eletrônica ou provedor de internet de Capanema e região, chegou autorizada Eletrotransol. É isso aí, com mix completo da Intelbras e Furocal. Para atender você, na Rua da UPA, próximo a BR-308. Fone 3204-7702. E ontem no Mangueirão tivemos aí Carajás 0, Remo 1. Inclusive, João Cunha, para começar esse nosso papo aqui falando do jogo do Clube do Remo ontem, o torcedor diz aqui, o Ramon Araújo e o Rafael Jacques, técnico remista, demora muito para mexer no seu time. E desse jeito fica difícil.
O que dá para dizer, João? Olha, antes de ir direto na pergunta do torcedor, na posição dele, eu devo dizer o seguinte, que eu estou decepcionado com o Jacques, decepcionado com a equipe do Clube do Remo, porque vi o jogo contra o Castanhal, aquele amistoso, trabalhei nele e assisti os 2 últimos jogos e não vi evolução nenhuma. E me chama a atenção, além de não ter visto a evolução nenhuma, o treinador dizer que gostou do desempenho. Ele pode ter gostado do resultado, que caiu do céu. Um torcedor contrário ao Clube do Remo encontrou na feira do Guamá e disse, sabe o que aconteceu naquele lance? O jogador se lembrou, meu avô torcia pelo Remo. Meu pai também. Eu não, mas eu vou dar esse passo aqui para o cara ver se esse cara faz um gol, e o cara fez. Mas, em cima do que o torcedor fala, eu digo o seguinte, é preocupante, porque o Remo tem 100% de aproveitamento, mas tem um desempenho muito aquém do que se podia esperar diante do tempo de trabalho que a equipe teve, durante o investimento que foi feito no time, as contratações. E quanto às substituições, realmente, ontem ele foi mexer numa equipe que vinha com problemas aos 30 minutos, 30 e poucos minutos. E outra, fez uma coisa terrível, botou o Hélio quando faltavam 3 minutos para acabar o jogo. E quase que ainda faz um gol de bela feitura, ou seja, em poucos minutos o Hélio conseguiu fazer o que quem estava desde o início não conseguiu. E aí, Gerson? Acho que o Jacques, ele às vezes demonstra uma indecisão, uma demora para substituir, e eu fico com a impressão que isso tem a ver com a pouca experiência dele, né, ainda na área. Ele tem 3 anos e pouco só de profissão, né, a profissão de técnico realmente. Então isso acho que acaba influindo. Outra, ele nunca dirigiu um clube de massa como o Remo, com cobrança, com pressão. Naquele jogo contra o Tapajós ele demorou muito. Ontem demorou mais ainda. E o pior, ele até deu uma explicação que ele demorou um pouco porque ele ficou na dúvida. O Hermel e o Luquinha tinham pedido substituição porque estavam sentindo algum problema. Pelo menos isso, porque eu fiquei admirado dos dois terem saído daquele momento. Não, eles estavam com problemas. Aí ele ficou ali e tal, pensando quem era que podia sair logo. Ele não queria tirar os dois de uma vez. Ele disse isso na entrevista pós-jogo para o Saulo. Agora, independente do Hermel e do Luquinha, ele deveria ter substituído o Robinho no intervalo. Por que não botou o Packer antes? O Packer entrou em poucos minutos, deu uma cadência, uma qualidade de passe que o Remo não tinha. O grande problema, na verdade, do Remo é justamente a transição. A gente observa, olha, se a gente for olhar jogador por jogador, analisando esses 2 jogos, o Djalma só jogou ontem. Mas o Djalma, bom jogador, está bem, jogou bem ontem. O Jackson não pode se dizer que é um jogador ruim, um jogador esperto na área. Ele teve aquele presente, sim, mas ele se livrou de um bote e tocou com estilo, como quem sabe finalizar, e fez o gol. O Hermel, um bom jogador, tá claro isso. Quem mais? O Laílson não é um perna de pau, Chaves também não. Então, quando você começa a ver a defesa do Remo, é uma boa defesa. O que destoa no jogo de ontem, por exemplo, e no do Tapajós, o Ronael, que é um jogador limitado, parece que ele já entra em campo cansado, com um peso enorme nas costas. Ele até quando apoia é um jogador mais, tem uma certa técnica, agora defendendo é um problema. Ontem ele arranjou uma falta aos 47 do segundo tempo, quase que o Felipe faz de cabeça o gol de empate do Carajás. A bola passou riscando o travessão. Então, o problema, quando os jogadores, se você olha jogador por jogador, e o time não é ruim, é de razoável para bom, pelo menos, algo está errado com o sistema que reúne esses caras. Eles precisam ter liga, eles precisam de uma organização em campo, coisa que o Remo não mostra até aqui. Claro que a gente tem que olhar o lado do pragmatismo. O Remo está indo mal, está vencendo. Teve hoje um amigo meu que me mandou uma mensagem dizendo, leu minha coluna e disse, olha, mas só tem um dado aí. Pelo menos o time está indo, está ganhando e está se esperando que encaixe alguma coisa e está vencendo pelo menos. Eu digo, a questão toda é que o nosso papel é apontar, é mostrar que as coisas poderiam ser melhores. E a gente não está cobrando espetáculo, a gente está cobrando um time
entrosado, que saiba o que fazer em campo, que saiba explorar os lados, né? E que consiga municiar os atacantes. Os jogadores do Remo, a gente nota que há um problema muito sério daquela bola que sai do meio campo para chegar lá na frente. Ela chega sempre aos trancos e barrancos. É uma coisa sofrida, né? Ela não chega redondinha. E isto atrapalha o trabalho dos homens lá da frente. Tanto que no jogo de ontem, a não ser pelos escanteios provocados por cruzamentos, que a zaga do Carajás cortou todas, Daniel e Felipe, o Remo, na verdade, de chance clara de gol, com o jogador limpando jogada e batendo, foi aquele lance, o presentaço do Dodô, que o menino aproveitou, o Jackson, e o Hermel, que deu uma limpada, né, ali por volta dos 20 minutos, limpou de um zagueiro e bateu também com muito perigo, né? Ia ser um golaço se a bola entra, tinha endereço certo, aquele chute. Mas fora isso, não se vê jogadas que permitam os atacantes mostrar o que estão fazendo ali. No primeiro jogo, aquele centroavante, o Giovani, que foi sacado da equipe, tudo bem, mereceu as críticas. Mas eu sempre coloco o seguinte, eu acho que o maior problema de um centroavante é a bola não chegar até ele, porque é complicado, o cara vai ficar ali disputando bola rifada o tempo todo, que chega mais para o zagueiro do que para o atacante. Na história dos escanteios, inclusive, só para fechar, o Remo teve 9 escanteios no primeiro tempo. Curiosamente, o Remo, com jogadores diferentes, Luquinha, Djalma, bateu os escanteios todos do mesmo jeito. No centro, ali na marca do pênalti, entre a marca do pênalti e a linha da pequena área. Os zagueiros do Carajás, o atacante do Remo dava no ombro do Daniel, do zagueiro lá do Carajás. Eles cortaram todas. Aí você cobra, eu até admito, cobrou 2, 3 escanteios daquele jeito e os caras estão cortando todas. Vamos mudar, né? Vamos mudar o ritmo da dança, concorda? Bate no primeiro pau, né? Tenta ali que alguém dê aquela raspadinha para tirar o zagueirão lá da jogada, ou então bate aquele escanteio com um ar de lançamento para a entrada da área, para alguém chegar batendo, né? Aproveitando. Isto se vê em jogo de pelada, João, né? O Itupiranga, por exemplo, mostrou um jeito de bater escanteio, né? Interessante. Porque é assim, e às vezes, nesse caso eu não critico o treinador. Para mim é uma questão lá, dentro do campo. Mas ele insistiu com o Robinho batendo todos. Não, mas o Luquinha bateu 2, o Djalma bateu 1. Inclusive o Antônio Melo está dizendo aqui que 31 minutos o técnico foi fazer a primeira substituição, com o Luquinha jogando mal e se arrastando em campo. Eu não achei o Luquinha mal. Eu achei aquela coisa que ele já mostra desde o primeiro jogo. Falta o Luquinha um roteiro no jogo. Porque ele começa pelo lado. Ontem ele estava pelo lado direito, né, com o Djalma. E várias vezes fizeram tentativas por ali. Porque o Djalma ajudou muito. Agora, o Luquinha chega num momento do jogo que ele começa a vir para o meio. Ele embola no meio, né? E aí ele começa a se sobrecarregar. Porque a hora que ele chega ali, perto da lateral, ele não vai à linha de fundo. O local onde está sendo colocado, o movimento dele está sendo prejudicado. Muito. No primeiro jogo foi assim, lembra? Que ele ficou tentando compensar o que o Ramos não fazia ontem. Chegou uma hora que eu acho que ele está tentando compensar o que o Robinho também não faz. Tem uma aqui para você, João, rapidinho para você responder. O Antônio Melo Silva pergunta... Ele diz o seguinte: Djalma não acrescentou nada na lateral direita. Jansen joga melhor do que ele na lateral. Não seria melhor permanecer o Jansen? Eu vou discordar dele com relação ao que fez o Djalma. Acho que ele fez uma boa partida. Agora, o Jansen fez uma partida excelente. Aliás, eu quero anotar uma seguinte situação. A equipe do Carajás mudou 7 jogadores. Ou seja, dos titulares tem 7 reservas entrando. Uma tacada só, parece outro time. Agora eu imagino, ele mostrou 2 zagueiros excelentes, altos, jovens e jogando futebol. Mostrou um volante, que o Saulo me disse que é o mesmo. Lucas Vitor, sabe quem é ele? O Lucão. Aquele Lucas Vitor do Remo, que jogou, às vezes foi entrando em campo, fez excelente trabalho e depois foi abandonado. E mostrou um baixinho Pulga, que ficou pulando. E ele fez uma coisa interessante. No primeiro tempo ainda,
uma bola lá na intermediária do Carajás. O Fred deu uma tesoura voadora nesse rapaz. Ele é grande, forte, o Pulga é baixinho e magro. E o juiz teve a coragem de dar cartão amarelo. Aquilo é para vermelho. Outra coisa. Era para ter dado no Adalto quando entrou com um carrinho por trás criminoso. Também. Outra coisa. O Fred obrigou o Jansen a jogar como zagueiro e quarto zagueiro. O Fred fica perdido o tempo inteiro procurando alguém para ele agarrar ou bater. E aí ficava o Djalma, o Jansen e o Ronael tendo que fazer um papel extra. O Chaves também, quando ele vai com a bola lá para frente, melhora um pouquinho mais na marcação, fraco. E o Remo insiste. Agora, eu li aqui no Diário do Pará, melhorar aos poucos não, o Remo tem que melhorar o mais rápido possível, porque até agora ele está com 100%, graças a Deus, e Deus não pode ficar o tempo todo ajudando uma equipe. Tem duas perguntas aqui, o Éder Gomes, ou Velder Gomes, ele diz que falta treinador para o Remo com mais experiência, Gerson Nogueira, senão não vai. E tem uma outra aqui também, para você responder as duas aqui, por favor. Hoje, quem está mais preparado para ganhar o Clássico? Papão ou Leão? Eu acho que entramos naquele terreno da indefinição. Primeiro que a gente precisa ver esse jogo do Paysandu com o Bragantino, que eu acho que é um teste mais interessante. Porque o jogo contra o Itupiranga, é bom notar o seguinte: naquele jogo o Paysandu saiu bem, fez o gol, mas também foi uma situação que lembra um pouco o gol do Remo. Foi um presente de outro jeito. O Alex Maranhão bateu uma bola em cima do goleiro, ele estava nela, e aí a bola entrou. Logo depois que o Quadrado fez aquele estrago lá na zaga do Paysandu, deu aquele risca no Perema, que está procurando a bola até agora, o mesmo goleiro, que aliás falhou ontem de novo no jogo do Itupiranga, na derrota pro Independente, Foi. Um chute cruzado de fora da área, ele estava na bola e ela passou por debaixo dele. E não teve morrinho, ela foi direta, foi uma bola rasteira. E o goleiro é o Redson. Eu estou falando porque é uma falha individual, pode ser um excelente goleiro, mas vive um momento infeliz. O Paysandu fez 2 gols, 2 primeiros gols do Paysandu, tanto do Alex Maranhão quanto do Kaique naquele escanteio, que ele deu um tapinha no pé do Kaique. Aquilo ali é o que todo treinador de goleiro, é o pavor de todo treinador de goleiro. Um escanteio daquele, ou você agarra ou toca para fora. Mas não toca para o centro da área. Daí, eu estou falando tudo isso para mostrar que também a estreia do Paysandu não foi tudo isso. Eu estou esperando esse jogo contra o Bragantino, que é um adversário que certamente vai exigir mais. Eu vi bons momentos no Paysandu. Vejo o Paysandu um pouco mais entrosado do que o time do Remo. Tem 2 perguntas aqui, um para cada um. Uma projeção e uma para o João, até rimou. É verdade. Cadê o nome do boss aqui? Cadê o nome do homem aqui, rapaz? O Alan diz o seguinte, em relação ao Nininho. O Remo está tentando repatriar o Nininho, lateral direito, está em negociação aí, ele acha que não é válido, porque o cara está, para você, João, está desde agosto que não joga. O Nininho, se comparar o Nininho com os últimos laterais que o Remo trouxe, o Nininho passa. Mas se for fazer um teste rigoroso, ele é apenas razoável. Mas eu digo o seguinte, para o Remo arriscar de novo massa na parede, o Nininho, se vier para um custo-benefício bom, é uma boa peça. Agora, vai ter que jogar mais do que o Djalma. Ou o Jansen. Já? O Jansen no primeiro jogo arrebentou por ali. Agora para você, Gerson, aqui no VaptVupt. Cadê o nome do boss aqui? O Fernandes Sebatinga. Ele diz o seguinte: o Remo não vai passar pelo Frei Paulistano, porque o Frei Paulistano na Copa do Brasil, porque o Frei Paulistano, calma, Gaia, deu show contra o Ceará na Copa do Nordeste e o Remo está devagar no Parazão. É uma referência. Comparando um com o outro no momento. Claro que futebol, você sabe que quando a bola rola, a soma dos catetos não é assim. É bom também a gente colocar as coisas aqui num nível. A hipotenusa às vezes vai para outro lado. A latitude, a longitude, verdade, os meridianos. Então,
Às vezes o cara diz assim, não, porque fulano arrebentou, traz ele. O torcedor adora isso, né? Aí o cara, tu traz pra cá, faz o maior sacrifício, chega aqui e não joga nada. E acontece muito. Porque o futebol é assim. Ele é meio incerto, ele não é uma ciência exata. Então aí os galácticos do sertão que deram, né, passaram pelo Ceará e tal, o Ceará da Série A, né? Claro que ele tem razão, que é algo para ficar aí, Rafael Jacques, ligado. Mas cada jogo é um jogo, e acho que esse time do Remo, a tendência, ele não pode piorar, entendeu? Não acredito. Ele tem que melhorar. E vai haver aí um crescimento. Já vai ser... O jogo do Remo é depois do Clássico ou é antes? O Remo joga com o Independente no sábado. Clássico é dia 9. No outro final de semana. Cadê? Vou já achar aqui. Eu anotei. Eu acho que o Remo joga antes, parece. Mas ele... Um deles, o Paysandu ou o Remo, um deles joga antes e o outro joga depois. É o Remo que joga. O Paysandu joga dia 6 contra o Brasiliense. E o Remo deve ser 12. Então, é aquela coisa. Vai depender muito do clássico, né? O jogo do Remo. Porque é o seguinte, se de repente faz uma boa apresentação, e a gente sabe como o Repá é divisor de águas, né? E é mesmo, um time pode de repente ganhar aí um fôlego, né? Uma flama diferente. Até lá pode ter melhorado, acredito que o técnico, pelas palavras dele, a gente observa que é um técnico também que não é de muito ficar enrolando, ele admitiu que a atuação novamente foi baixa, falou em melhorar e tal, mas admitiu que o time não está bem, não é encantador de serpentes, isso já é um mérito dele, e acho que vai trabalhar muito em cima, né? Porque aquela promessa de um time que ia buscar incessantemente o gol, não está se confirmando. E esse talvez seja o maior problema desse time do Remo. Ele não cria jogadas ofensivas. Tem aqui... O problema do Remo também são escolhas. É necessário que você faça escolhas melhores. A ação do Remo tem sido muito truncada. O sistema de jogo não é definido. O posicionamento dos jogadores não é bom. E a movimentação também não é boa. Agora, jogadores como o Hermel, por exemplo, mesmo nesse emaranhado, ele se destaca. Bom jogador. O Jansen se destaca. O goleiro Vinícius, nas vezes que foi exigido, se destaca. Teve um lance lá no primeiro tempo, que ele disse, não é o Vinícius, e lá acho que foi o Pulga que chutou de fora da área. Teve o cabeceio daquele zagueiro, naquele momento lá, numa bola lançada na área, o zagueiro apareceu lá e o Vinícius estava bem. Então o Remo tem posicionamentos individuais bons, mas falta o coletivo e falta também usar o mérito. Eu não acredito que o treinamento não tenha alguém treinando melhor do que os que foram escolhidos e insistido na equipe. Então o Remo precisa, para melhorar e chegar no clássico e nesse jogo contra o Frei Paulistano, que além de ter fé no nome é paulista, duas coisas perigosas, ele tem que chegar lá com um elan diferente. E para isso é necessário que, eu não sei, tem gente que diz que a diretoria não pode interferir. Não pode interferir na escalação, mas pode dizer, meu amigo, até agora eu não vi nada, eu preciso ver alguma coisa. Não pode ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Bom, hoje à noite, às 20 horas, na Curuzu, complemento da virada com Paysandu e Bragantino. Paysandu escalado é o mesmo time da estreia na competição. Gabriel Leite, Tony, Micael Pereme, Bruno Colasso, Kaique Oliveira, Serginho Alex Maranhão, Elielton, Nicolas e Vinícius Leite. João Gerson e ouvintes da clube contra um Bragantino que terá Axel, Bruno Limão, Romário, Anderson Alagoano e Esquerdinha, Paulo de Tárcio, Marco Goiano, Wendel e Chiclete, Índio e Vitinho. Olha, o Paysandu acho que faz bem se confirmar essa escalação, porque como disse o Gerson, eu concordo, o primeiro tempo do Paysandu foi um primeiro tempo que buscou o jogo, pressionou o adversário e teve tutano. Então ele, no segundo tempo, não foi tão bem, porque a equipe adversária cresceu, mesmo com um jogador a menos, e acho que o sistema físico dos jogadores pesou. Então o Paysandu precisa ter, também concordo com o Gerson quando ele diz que o adversário não é surpresa para ninguém, mas concordo com a escalação para dar ritmo de jogo. Vamos ver como é que se sai diante desse adversário, que por sua vez mostra poucas novidades. Talvez esse Índio, né, é uma novidade, o Chiclete, né? Se o Índio não ficar mastigando chiclete, o negócio pega.
mas eu vejo que a equipe do Paysandu precisa melhorar, principalmente não deixar o Kaique sozinho na proteção da zaga. Não pode deixar essa zaga no mano a mano, porque se viu que no mano a mano o negócio pegou. Mais posicionamento, mais estudo de adversário, o ataque precisa ser mais incisivo, porque embora sejam todos remanescentes, não tiveram na primeira partida o desempenho que se podia esperar deles. E o Alexandre Marques já diz aqui, Gerson, para você, que o Paysandu é favoritíssimo, não é favorito não, é favoritíssimo para hoje à noite. Não, eu acho que o Paysandu tem sim um dado aí de favoritismo, pelo fato de jogar diante da sua torcida, pelo elenco mais qualificado, sem dúvida nenhuma. Mas não acho que seja favoritaço, entendeu? Eu acho que ele tem aquele favoritismo natural de um time que sempre entra em campeonatos, assim como o Remo, com aquela, né, condição de aspirante ao título, né? Remo e Paysandu entram sempre assim no Parazão. E tem que ser assim. Agora, o Bragantino é uma equipe que evoluiu muito. Ano passado do Bragantino foi, na minha avaliação, melhor do que o do Paysandu. E o Parazão é prova disso. O Bragantino ganhou o 3º lugar do Parazão dentro da Cruzul. E na disputa da outra disputa foi pau a pau. Pau a pau. Então, daí eu entender que é um jogo que merece toda a atenção, todo o cuidado, né? Um resultado, por exemplo, a favor do Paysandu, uma vitória, considero normal. Daí entender que há sim um favoritismo. Agora, não creio, pode acontecer, mas não creio que, do jeito como ele fala, parece que o Paysandu vai ganhar com facilidade, botando uma vantagem grande, digamos, golear. Não creio num placar tão dilatado. E também não me surpreenderia se o Bragantino aprontar na Cruzul. Entendo como um resultado até normal. A gente viu na Copa Verde, no Mangueirão, né, aquele jogo, Paysandu e Bragantino, foi 1-1, jogo duríssimo, né? E lá em Bragança, duríssimo também. É verdade que o Bragantino fez mais mudanças do que o Paysandu, né? O Paysandu está com uma base quase toda do ano passado. O Bragantino, a não ser a parte até chegar ali no Marco Goiano, mas dali para frente mexeu muito. Vitinho, Chiclete, né? Tem muita mudança aí. Índio, mas vamos ver, né? Tem mudanças, começando logo pela defesa com mas eu falo o assim, Anderson Lagoano. Mas eu falo mais, Gaia, de mudanças radicais, como a parte do ataque, né? Tinha um ataque do Bragantino que era o Arian, né? Era o Arian, o Fidelis. O João Leonardo está no Castanhal. João Leonardo, quer dizer, mudou muito essa coisa. Luquinha estava lá. Luquinha estava lá, exatamente. Agora, uma coisa me chama a atenção nesse campeonato. Na primeira rodada nós tivemos 19 gols. E agora, faltando um jogo, só tem 9. Baixou a média, né? Mas acho normal, né? Agora, outra coisa. Nenhum empate ainda até agora. Isso é bom. Agora, não esqueça que tem um aspecto também a considerar. Que aquela goleada lá do Paragominas elevou muito a média da primeira rodada, né? Um resultado que a gente sabe que não é tão comum no campeonato. E quanto ao torcedor dizer que o Paysandu é favorito absoluto, eu acho natural. O torcedor de uma equipe, mesmo havendo equilíbrio teórico nas duas equipes, ele sempre quer e declara o seu desejo íntimo. O Toró, acho que é Toró Lopes, ele diz que o jogo é difícil, mas ele aposta na vitória bicolor e diz para o Paysandu ter muito cuidado com o Marco Goiano, que é um bom jogador e que é jogo para o Nicolas desencantar. O grande problema do Paysandu foi que ele mexeu fundamentalmente num setor, que foi o meio de campo. Você vê que o próprio Kaique não era titular, fez uma partida muito boa no jogo anterior, mas os dois chegaram, entraram e não decepcionaram, mas ainda precisam se entrosar um pouco mais. E como diz o treinador do Paysandu, o Paysandu continua em pré-temporada, ou seja, quer dizer que continua a cada jogo buscando o posicionamento, a movimentação e o desempenho ideal. O Lopes diz aqui, 10 mil público hoje na Curuzu para Paysandu e Bragantino, na opinião dele, na opinião dos senhores. Acho que é por aí, acho que talvez até um pouquinho mais, né? Porque naquele jogo contra o Itupiranga, nós já tivemos ali um público pagante em torno de quase 8 mil, né? No total, 11 mil. Acredito que o público pagante hoje pode ser entre 10 e 12 mil. Eu vejo assim uma empolgação, né? Uma vontade do torcedor
Agora vamos torcer também para fazer bom tempo, né? Isso conta muito. O Paysandu, parece que em 2020 o torcedor quer realmente mostrar que ele está do lado. Porque não adianta ficar só na reclamação, não adianta ficar só na queixa. É ir a campo, apoiar a equipe e mostrar que o que foi feito naquele jogo passado se repete agora. Evolui o time dentro de campo e evolui a torcida. Até porque esse segundo jogo do Remo, não sei se por ter sido o mando do adversário, caiu bastante a frequência por lá. E aí agora o torcedor bicolor pode querer mostrar para ele, para os seus pares e para os adversários que ele está acreditando mais. E eu tenho fé que não vai chover e que possamos ter uma Curuzu sim, no mínimo com a mesma quantidade do jogo anterior. O Paysandu, para finalizar aqui, o Paysandu que poderá contratar, ou deve contratar um lateral direito aí, um meia direita e possivelmente um atacante. Aí o Wesley, o Willis, João, diz o seguinte: o Paysandu precisa contratar logo esse lateral direito para ser titular, mais um meia para mudar o esquema tático durante as partidas, porque só tem o Alex Maranhão de meia. E o meio de campo foi muito mexido. A lateral precisa de um jogador para revezar ou chegar, como ele diz, para ser titular. Não adianta trazer um mais ou menos. Mais ou menos está cheio por aqui. Então se é para trazer, que traga um que saiba jogar, até porque o Paysandu não mostrou, como o Remo, que tem duas peças que podem ser utilizadas na lateral direita. O Paysandu não mostrou ainda nenhuma peça ali que possa ir para lateral direita. O William, que foi embora, era sempre utilizado por ali, mas agora não vejo dentro do grupo alguém que possa quebrar o galho no lugar do Tony. Um abraço ao Wellington Lima, tá lá em Timbó, em Santa Catarina, nos ouvindo, curtindo a Rádio Clube do Pará. Zé do Vasco e Macapá também ligado. Temos para você aqui, Gerson Nogueira, do Pascoal Andrade. Gerson, me diga uma coisa, meu amigo. Achas que o Maranhão já é o meia certo para a criação de jogadas no Paysandu Esporte Clube? Boa tarde e um excelente programa. Olha, boa tarde. Eu penso o seguinte, ele teve um bom começo, né? É um jogador ali que atua no meio, ele precisa de confiança. Aliás, qualquer posição de um time. Mas o meia, ele é o encarregado da organização, de articular jogadas. E ele foi além disso até no jogo contra o Itupiranga, principalmente no primeiro tempo, quando o Paysandu teve uma atuação interessante. E foi premiado com gol. Jogador que mostrou nesse jogo já essas credenciais que são a de chutar de média distância. Aliás, esse é um grande problema dos nossos times, né? Que é arriscar o chute de fora da área. E o Maranhão mostrou isso. E aí, quem não arrisca não petisca. Ele arriscou e conseguiu fazer o gol, que facilitou ali o começo da partida para o Paysandu. Acho que é um jogador interessante. Vamos observar, mas pelo que eu conheço dele antes, jogando até no Ceará alguns anos atrás, é um jogador que pode sim ser utilíssimo para o Paysandu na temporada. Campo pesado e bola molhada, bom chutar de meia distância. Tá à procura de cosméticos e produtos naturais? Procure a distribuidora ou naturalista. Gel, sabonetes íntimos e shampoos 100% naturais. Vendas no varejo e atacado. Fale com Arnaldo Dantas. Mande seu zap e peça o famoso gel. Canela de Velho, 99638-9493. Citelecom, a melhor internet do Pará. 100% fibra ótica. Conheça nossos planos e navegue com qualidade. Disponível em Castanhal, Santa Isabel, Capanema, Salinas, Paragominas, Marapanim, Curuçá e Bragança. Ligue 2992-0230 e contrate agora mesmo. Você vai continuar tendo o privilégio de utilizar a melhor loja de autopeças do Pará, a mais confortável e de menor preço. Estou falando aqui do Casseb Autopeças. Lá tem jogo de velas do Fire 1.0, 1.4, R$42. Bandeja do Peugeot 2006, 2007, R$160. Radiador do Cobal 2011, 2016, R$190. Doutor Freitas, entre Marquês e Visconde. Telefone 3344-1515, aceitando todos os cartões de crédito com estacionamento grátis. Falei do Casseb Autopeças, que é souvenir, é sinônimo de qualidade, todo mundo sabe. Mas o que você talvez não saiba é que agora qualquer lojista pode ter a melhor tinta do Brasil em sua loja. Ligue para Eletrotransol e solicite a visita de um consultor. 3204-7710. Primeiro zap aí, Júnior Monteiro. Pelo jogador da base. Esse lá, isso, para o cara que dizer que ele joga bola, não conhece futebol, meus amigos.
Boa tarde, Raimundo Nonato aqui de São Rabel. Vocês não conhecem torcedor do Remo. Esse lá eu saí do presta, vocês disseram que é bom. Mas aonde, rapaz? Se fosse botar no Flamengo. Mas por esse raciocínio, né? Se todo mundo, né, que fosse bom, né, tivesse que mostrar isso indo para um clube como o Flamengo e tal, não ia caber tanto jogador lá, né? O Pará jogou muitos anos no Flamengo, no Santos. Não era exatamente um todo craque. Todo mundo né? diz que ele não é bom jogador. Mas... E eu acho apenas o seguinte, a impaciência com o jogador local, ela começa pelo próprio torcedor. Né? Nos 2 jogos, a gente observou aqui, a gente estava falando, o João comentou e concordo com ele, que o Chaves até aqui não é um jogador para mim comum. Tá e muito o Chaves está lá pedindo passagem. Eu vou falar de quem eu vi jogar, né? O Chaves, ele não é superior ao Yuri, não é superior ao Ramírez. E o Laílson, eu não considero que esteja num nível abaixo do Chaves. Eu acho apenas que quase todos os jogos, citei aqui no começo do programa, o fato de que o Remo tem bons jogadores. A questão toda é que precisa ter liga isso aí, precisa de conjunto, de coletivo, de equipe. E essa é a essência do futebol. Aí todo mundo rende mais. Se o coletivo está bem, individualmente os jogadores vão aparecer também melhor. O Luquinha, eu vi alguém dizendo aí que o Luquinha não jogou nada, pelo amor de Deus. O Djalma, já vi gente criticando o Djalma. E você observa, né, as críticas são sempre para os locais. É verdade. Para a turma da terra. Você não fala, né? Não vejo ninguém, por exemplo, não vi ninguém detonando o Ronael. Que para mim ele já entra com cara de quem vai sair contundido, né? Ele já entra com aquele ar assim, meu Deus. Quer dizer, mas ninguém fala. Talvez essa questão do paraencismo acabe implicando, né, numa coisa contrária aqui, numa rejeição em termos de futebol. Bom, para a gente ouvir aqui o segundo zap, para ouvirmos aqui o segundo zap... já está aí na agulha já, meu querido amigo Júnior Monteiro. Aperte no botão, então vamos lá ouvir o segundo zap do Clube na Bola de hoje. Sou Gaspar, aqui da cidade de Barcelona, no Rio Grande do Norte. Torcedor do Mecão, e gosto aí no Pará, gosto do Paysandu, certo? Bola na torre, direto aí eu escuto a rádio do Clube do Pará pela internet aqui em Barcelona. Eu não, como eu não tenho outros também que assim, escutam. Então boa tarde para todos, escutando na escuta, tá certo? Tá legal, meu jovem, em Barcelona, na Espanha, nos ouvindo. Legal. Um abraço a ele. Um olé para ele. Para finalizar aqui... Pode dar um abraço aí pro Marquinhos da Cetrana também, tá ligado na gente. O Pascoal Andrade, João. Serve para vocês dois também. Temos aqui 1 minuto para acabar. João, como anda a nossa arbitragem nesse início de campeonato? Por favor, me diga o que você está achando, você e o Gerson. Eu não gostei da atuação geral no jogo contra o Paysandu, porque influenciou no resultado. Lá de ontem não, teve 2 lances que eu achei que merecia cartão vermelho, o Gerson citou um, eu citei outro, mas é uma questão de posicionamento dele. Critério, né? É critério. Eu acho que assim como a gente não pode elogiar totalmente o jogo jogado, a arbitragem também não pode ser criticada totalmente. Posso dizer que está simpática a arbitragem desse começo de campeonato ou não é assim? Não acho tão simpática, mas entendo que esse início, a paciência que a gente tem em relação aos clubes, e estamos falando o tempo todo nisso, que é apenas o começo, a gente está dando aí um crédito de confiança, eu acho que também tem que se estender aos árbitros, né? Eles, no fundo, têm também seu rendimento, digamos, aperfeiçoado, melhorado com o passar dos jogos. Eu acredito nisso e ainda creio que teremos um campeonato, de maneira geral, bem servido no aspecto das arbitragens. E outra coisa, a gente tem que analisar os de fora que já vieram para cá nos últimos tempos, os daqui estão dando de peia neles. Tá legal. Valeu, João, valeu, Gerson Nogueira. Fim de programa, 2h da tarde em Belém. Hora certa, RBA TV, canal 13. Vem aí, Paulinho Montalvão e o Linha de Frente. Às 18 horas tem o cartaz esportivo. Às 19 horas, a Jornada Esportiva Clube para Paysandu e Bragantino, na Curuzu, no Parazão 2020. Tchau.